Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Neymar e sou o seu professor de redação. Hoje a gente começa com o nosso curso de redação. Hoje nós teremos a nossa primeira aula e para começar a nossa aula, antes de nós entrarmos direto no assunto, eu queria falar um pouquinho sobre como nós vamos estudar dentro desse curso. Eu peguei o edital desse curso e dividi esse edital em 3 partes, tentando observar, priorizando a ideia ou o pensamento do autor ou da banca que selecionou o conteúdo. Prioritariamente, estou olhando como o autor ele organiza todo o conteúdo para apresentar o programa de redação. Então, a primeira parte desse curso, nós teremos um estudo geral sobre alguns elementos que são necessários para todo aluno que vai fazer uma redação. Elementos que ele precisa identificar no texto, elementos que ele precisa ter um certo domínio e alguns conhecimentos que, no geral, durante o ensino médio ou o ensino fundamental, pode ser que a gente tenha deixado passar assim, despercebido. Para ter a certeza disso, o edital ele já prevê esse conteúdo e nós vamos tratar item por item. Essa é a primeira aula e a aula é sobre tipos textuais. Nessa primeira sequência, nós vamos apresentar as aulas e teremos aproximadamente 16 aulas desses conteúdos de apresentação. Na aula de tipos textuais, que é a aula de hoje, vou colocar aqui na tela para você. Em tipos textuais, logo em seguida a gente tem gêneros textuais. Você pode verificar aqui na sua tela, né? Então, essa aula de hoje a gente vai começar e eu peço a você para, caso você tenha alguma dúvida durante esse processo, durante a sua aula, você não deixe de escrever para mim. Como é que você vai escrever para sinalizar que você tem dúvida? Você vai escrever abaixo da aula. Abaixo do vídeo que você escreveu, você vai colocar assim: professor, no vídeo tal, nesse vídeo da aula de gêneros textuais, eu tive dúvida a respeito desse assunto. Ou então, não entendi aquele ponto que você falou sobre isso. Sobretudo quando a gente tiver, por um acaso, fazendo aula de exercício, eu preciso que você sinalize qual é a sua dúvida. Dessa forma, a gente consegue desenvolver uma relação que melhore cada vez mais e faz com que você e eu cresça e o seu curso, o seu aprendizado, ele se dê de uma maneira mais natural e muito mais rápido. Tudo bem? A gente está combinado nisso? Vamos começar? Então, eu havia falado para vocês, essa é a estrutura elementar do curso, né? Aqui, ó, tipos de redação é a aula que a gente vai iniciar, que a gente vai começar agora. E vamos lá. Aqui, esse primeiro tópico, tipos textuais. Vamos lá? Então, para começar com as definições, vamos lá. Ó, tipos textuais. A gente tem que diferenciar tipo de gênero, porque é comum, durante o nosso processo de aprendizado, a gente confundir. Alguns alunos confundem mesmo tipo com gênero textual. E também uma outra coisa importante é que alguns autores e alguns professores, eles vão fazer uma lista maior de tipos de texto do que a lista que nós vamos apresentar aqui. Nós estamos observando apenas o que o edital está pedindo. Então, a gente vai privilegiar o que vale a pena estudar para você conseguir nota máxima de redação. Tá? Então, vamos lá. A definição de tipos textuais. Vamos lá. Tipo textual é a forma como o texto se apresenta. As tipologias mais usadas são narração, descrição, dissertação, argumentação, informação e injunção. No nosso caso, nós vamos falar apenas de algumas delas, só vamos nos concentrar no que o edital está pedindo. Então, vamos lá? De tipos textuais, a gente está falando se o texto é narrativo, se ele é dissertativo, se ele é instrucional, aquela sequência que nós também conhecemos, aquela sequência que também é conhecida como sequência injuntiva. Então, isso é o tipo do texto. A gente vai estudar 4 deles aqui durante esse curso, mas, diferente disso, como eu falei agora no início desse vídeo, é comum algumas pessoas confundirem tipo textual com gênero textual. E gênero textual, o que vem a ser isso? Gênero textual é como gênero textual é a maneira como o texto se apresenta no processo comunicativo. Então, ele tem características que define no processo comunicativo que ele pertence a um ou a outro gênero. É o caso da carta. Quando nós escrevemos a carta, é comum que no início a gente coloque a data. É uma característica da carta. Então, essa é a diferença que nós conseguimos perceber entre tipo textual e gênero textual. Vamos prosseguir para a nossa aula? Então, aí falando, a gente agora vai entrar no tópico seguinte.
Bom, e a respeito dos tipos textuais? Nós temos os tipos textuais: narrativo, descritivo, o dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo e o injuntivo. São os tipos textuais que nós vamos verificar, que nós percebemos que o edital está requerendo do candidato. Então, vamos lá. No texto narrativo, é comum que a gente perceba algumas características. Então, esse quadro aqui, ele está para apresentar as características do texto narrativo. Quais são elas? Existe no texto narrativo a presença de personagens. Então, existe também ideias que são encadeadas no tempo e no espaço. Então, num texto narrativo, a gente vai identificar a presença de alguns desses elementos. Aqui tem alguns, porque também a gente percebe no texto narrativo a presença do narrador, que também é um elemento do texto narrativo. A gente pode passar agora para o próximo tópico, que é o descritivo. No texto descritivo, revela-se pela enumeração de características de um ser, de um objeto, um ambiente ou uma cena, que venha a ser isso. A descrição, o texto descritivo, é a maneira como a gente apresenta em detalhes uma determinada coisa. Veja só o exemplo. Eu estou aqui numa sala de aula, né? E essa sala de aula aqui, essa sala de gravação, tem uma TV. Essa TV ela é preta, é uma TV que ela tem um tamanho de 48 polegadas. Lá, então, na outra parede, eu posso perceber, então, que existe um elemento que eu descrevi. Também existem cadeiras nessa sala de aula, existe iluminação. Isso significa, o que significa que eu estou fazendo aqui? Eu estou descrevendo a sala de aula. Quando eu olho para um objeto, por exemplo, a cadeira, eu posso dizer, a cadeira ela é azul, ela tem um encosto acolchoado, ela é uma cadeira que ela tem um encosto reclinável também. Eu estou descrevendo a cadeira que eu estou observando. Você não está vendo, mas eu estou vendo a cadeira aqui. Essa descrição e a maneira como eu apresento esse elemento, né, esse objeto, isso caracteriza esse texto como um texto descritivo. Eu fiz aqui uma descrição de uma cadeira. Próximo item, que é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele se estrutura no encadeamento de ideias, com a finalidade de defender um determinado ponto de vista. Então, nesse tipo de texto, que é o mais comum cobrado em concurso, que é esse que a gente vai dar ênfase e a gente vai estudar com muito cuidado no final desse curso, é um texto que vai requerer do candidato que tenha um posicionamento. Então, você, no dissertativo, você vai escrever sobre um determinado elemento, mas você também vai se posicionar. Você vai apresentar uma crítica, você vai apresentar uma ideia, um ponto de vista. Essa é a principal característica do texto dissertativo argumentativo. Falando do próximo texto, eu tenho aqui o dissertativo expositivo, que estrutura-se na enumeração de fatos e de dados sem defender uma opinião específica. Apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. Então, a diferença entre um e outro é que você se posiciona, no outro texto, no outro tipo de texto, não há um posicionamento da sua parte. Aqui a gente tem o último texto que a gente vai falar, que é a sequência textual, o tipo textual injuntivo. Ele tem a finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. Bom, nesse caso aqui, a gente vai perceber a presença de verbos de ação, verbos de comando. É o caso da receita de qualquer tipo, uma receita de bolo, por exemplo. Quando a gente segue uma receita de bolo, além da lista de ingredientes, a gente tem ali um modo como nós fazemos. Então, primeiro acrescenta-se farinha, digamos que essa seja a receita. Primeiro acrescenta-se a farinha e depois acrescenta-se o leite. Então, esse passo a passo, essa instrução, ela faz parte, ela caracteriza o texto como um texto de sequência injuntiva. Tudo bem até aí? Vamos continuar então? Então, continuando, a gente tem um próximo slide, que esse slide aqui ele vai falar agora sobre o texto, sobre os elementos do texto narrativo. Bom, a gente chegou a falar ali que o texto narrativo ele tem elementos, características que são dele. E a gente vai ver algumas delas aqui. A gente tem, por exemplo, o tempo, o lugar, personagens e o tempo verbal. A predominância do tempo verbal no texto narrativo é no passado. A gente também tem a presença do narrador. Eu não falei sobre ele aqui, mas a gente vai ter uma aula especificamente sobre texto narrativo para falar a respeito de todas essas características, todas essas marcas do texto. Eu trouxe aqui um exemplo desse texto. Então, vamos lá. A denúncia. A casa era a da rua de Mata Cavalos. O mês de novembro,
O ano é que é um tanto remoto, mas não hei de trocar. O ano era 1857. Dona Glória, a senhora persistente na ideia de meter o nosso Bentinho no... Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo. E já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias. Veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, agente do Pádua. Então a gente pôde perceber aqui, nesse recorte de texto, que existe a presença de alguns elementos. Vamos falar um pouco sobre eles. Então, a gente pode perceber o tempo, a marca do tempo aqui no texto. O mês de novembro, o ano 1857. Então, o texto narrativo, como uma de suas características, está situando o tempo. O lugar, onde está acontecendo, né? Então, era a casa da Rua de Mata-Cavalos. O narrador aqui, ele está situando o local, o espaço, né? O lugar. Então, aí vamos lá, sobre o tempo verbal. Tempo verbal, eu tenho aqui os tempos verbais no passado, que é a predominância desse tipo de texto. A casa era, o ano era, tá vendo? Na narrativa, na fala do narrador, a predominância do tempo é no passado, tá? A gente vê que alguém que está narrando essa história, a não ser a fala dos personagens, a pessoa que está narrando essa história está narrando no passado. O próximo tipo textual é o descritivo. Eu tenho aqui uma música de Caetano Veloso. A gente encontra, por exemplo, adjetivos, algumas comparações, algumas metáforas, verbos de ligação. Ou seja, esse conjunto de elementos pode caracterizar aí que esse texto é do tipo descritivo. Por exemplo, adjetivo, ele tem... Os adjetivos, eles têm essencialmente a característica, né, de dar qualidade ao ser. Logo, então, ele vai fazer parte do conjunto de elementos do texto descritivo, porque quando a gente descreve alguma coisa, a gente precisa fazer uso de adjetivos certamente. Eu tenho aqui, por exemplo, comparações. Vamos ver o texto Você é Linda, de Caetano. É uma música, né? Fonte de mel nos olhos de geisha. Kabuki máscara, choque entre azul e o cacho de acácia, luz das acácias. Você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa. Beleza esperta. Eu percebo aqui, por exemplo, presença do verbo ser. Você é mãe do sol. Eu tenho, por exemplo, aqui a descrição e a presença de adjetivos também. Então, isso é muito importante. Então, continuando... Eu tenho aqui na próxima apresentação, o texto dissertativo. Mas esse texto dissertativo é o dissertativo argumentativo. Se vocês lembram que nós falamos ali um pouco tempo atrás sobre esse tipo de texto, que é o que você se posiciona, é o tipo de texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Quais são as características desse texto? Então, aqui eu posso ver que é um texto que você defende ideias. Então, você tem que se posicionar no texto. Né? Então, existe a persuasão como elemento. Então, quem está se posicionando tende a tentar convencer o leitor do seu posicionamento. Existe também uma progressão de ideias lógicas. Essas são características desse texto. E onde nós podemos localizar esse texto? Aqui acima a gente consegue identificar em monografias, em resenhas críticas, em críticas, em editoriais de revista e jornal. Esse é o ambiente que nós podemos localizar. Nesses locais a gente pode localizar mais comumente esse texto. Vamos lá ler esse excerto aqui. A Europa em 2015, incerta, desigual e imprevisível. O doente da Europa talvez a seja a Europa. Talvez a seja a Europa toda, desde a grande recessão de 2008 a 2009. Desde a grande recessão... Vamos lá começar essa releitura. A Europa, em 2015, incerta, desigual e imprevisível.
O doente da Europa talvez seja a Europa toda. Desde a grande recessão de 2008 e 2009, o crescimento tem sido, na maior parte das vezes, lento e doloroso, e o perigo de uma estagnação prolongada é uma possibilidade bastante real. Bom, eu estou percebendo aqui alguns problemas na escrita desse texto, né? Mas é uma possibilidade bastante real. Francamente, é muito difícil ser otimista em relação à Europa. O continente enfrenta uma desaceleração na economia alemã. O Sul não está funcionando como deveria e há dificuldades persistentes aliadas ao desemprego elevado e a altos impostos. Então, aqui eu tenho uma dissertação argumentativa. Por quê? Aqui você pode perceber que no segundo parágrafo do texto, aqui, francamente, é muito difícil ser otimista, quem escreve o texto está se posicionando, está apresentando um posicionamento sobre a ideia, sobre a descrição sobre a Europa. A opinião dele sobre a Europa aqui não é uma opinião favorável, e isso fica claro aqui a partir do segundo e terceiro parágrafo. A gente tem aqui o dissertativo expositivo. Que tipo de texto é esse? São textos científicos, e a gente pode encontrar em enciclopédias, em resumos, e ele não tem a característica que o outro texto tem, que é de se posicionar. Eu vejo aqui, vacina pentavalente. Imunização diminui o número de injeções dadas na infância. No primeiro ano de vida, as crianças recebem vacinas que previnem contra doenças, como sarampo, rubéola, difteria, coqueluche, hepatite B, pneumonias, meningite, rotavírus, poliomielite, entre outras. Sendo a maioria delas injetável. Com o intuito de diminuir o número de injeções em um mesmo momento, foram desenvolvidas as vacinas combinadas com a vacina pentavalente. A vacina pentavalente é composta por toxoides de difteria e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis, antígenos de superfície de hepatite B e oligosacarídeos conjugados de haemófilos influenza do tipo B. Então, a gente percebe aqui que esse texto ele está apenas descrevendo o elemento, ele não está se posicionando, não está dando uma opinião. Quem escreve não se opina sobre o tipo de vacina, não diz se é boa ou ruim, não opina sobre nenhum dos elementos descritos ali. Tá? Vamos para o próximo tipo de texto, então. O próximo tipo de texto que nós vamos ver, que por sinal é o último, é a sequência injuntiva. O texto injuntivo, ele é facilmente encontrado em receitas, manual de instruções, em propagandas. A gente pode ver aqui, por exemplo, que o tipo de linguagem desse texto, até porque, por motivo da sua característica, ele é simples e objetivo. Os verbos desse texto eles estão geralmente no imperativo e o procedimento é para realizar alguma coisa. Então, ele tende a instruir a pessoa a realizar alguma coisa. Eu tenho aqui pão de queijo, modo de preparo. Em uma panela, ferva a água, leite, óleo e o sal e escalde o polvilho. Quando a massa estiver morna, acrescente o queijo, parmesão e os ovos. Amasse novamente. Coloque na forma com auxílio de colher, ou, se preferir, modele com cuidado. Deixe um espaço entre os pães de queijo, pois ele vai crescer enquanto asse até que eles fiquem dourados. Então, você percebe que quem escreveu essa sequência de texto estava preocupado em dar instruções. Então, a gente percebe a predominância de verbos de ação, de comando, verbos no imperativo. Então, nesse tipo de texto, a gente vai encontrar muitos verbos dando comando. Faça, asse. A característica principal desse tipo de sequência é a presença, a predominância de verbos no imperativo. Tudo bem? Pessoal, estes foram os tipos textuais que nós estudamos na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, eu peço a você para aqui no campo de baixo dessa aula, você vai escrever a sua dúvida. Você vai escrever, eu não entendi. Você pode fazer até da seguinte maneira, escreve assim, minuto tal, coloca assim, não entendi a explicação no minuto tal e tal. Mas é importante você interagir, você colocar as suas dúvidas, porque dessa maneira a gente consegue mais facilmente identificar onde a gente precisa melhorar para que o seu curso, o seu aprendizado seja cada vez melhor. Tudo bem? Então, eu fico por aqui e encontro vocês na próxima aula.